Estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos então para a entrevista deste sábado. Cria do Vale do Paranhana, 33 anos de idade, uma carreira consolidada no Rio Grande do Sul, de voos fora dele. Hoje o nosso convidado aqui do programa para falar um pouco da sua vida, da sua experiência como jogador, histórias do futebol, opiniões sobre o que estamos vendo atualmente é ele, Romano, lateral esquerdo. Que prazer em te ter aqui, Romano. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Cassiano. É um prazer imenso estar participando do programa. Que a gente possa ter hoje um bate-papo aí bem legal, contar um pouquinho da minha história, um pouquinho das aventuras que eu tive nesse mundão aí dentro do futebol, para que o pessoal possa conhecer um pouco mais da minha carreira, um pouco mais da minha pessoa. Muito obrigado mesmo, de coração, pelo convite. Sem dúvida, Romano, vamos falar muito das tuas vivências, tuas experiências, deve ter muitas histórias no futebol. E para começo de conversa, conta como tudo começou. Teu gosto pelo esporte, primeiras oportunidades, referências. Te apresenta pra gente, principalmente para aquele público que não é do Rio Grande do Sul, que acompanha pela internet o programa, mas também aqui para a galera da região que te conhece, mas com certeza muita coisa não lembra ou não sabe. O gosto pelo futebol, ele vem de berço, eu acho já, né? É um dos primeiros presentes que um guri ganha é uma bola de futebol. Então, eu acho que isso influencia muito, né, no gosto de toda criança. Claro que eu tive a influência do meu pai por ser um grande goleiro do futebol amador aqui na Redondeza, né, de Taquara e região. Então, isso fortaleceu a minha vontade de também ser jogador de futebol. Claro que sendo do interior, de uma família humilde, né, com poucas condições, então eu sabia que era muito difícil chegar ao profissional, né, mas busquei de todas as formas conquistar isso e graças a Deus deu tudo certo. Claro que eu tive a ajuda de muitas pessoas, principalmente do Ernesto, né, que foi um cara que acreditou no meu potencial. Quando ele abriu o CT Força e Luz, ele conversou comigo e me deu um voto de confiança, apostou no meu potencial, disse que acreditava em mim, e isso fortaleceu muito a minha vontade de realmente conquistar algo grandioso dentro do futebol. E graças a Deus deu tudo certo. Em 2006 eu fui para o esportivo, fiz um teste no profissional durante uma semana. Na época era o treinador Beto Almeida. Então eu sou muito grato também por essa oportunidade que o Beto me deu, né? Ele me abriu as portas do futebol profissional, foi o meu primeiro treinador, o treinador que acreditou em mim, e graças a ele eu assinei meu primeiro contrato profissional. O Esportivo de Bento, né, que me deu essa oportunidade também de estar iniciando uma carreira profissional, já tendo uma idade já um pouco avançada, né, dentro do normal que é, né. Acho que como eu não tive uma base, né, tendo passado por categorias de base, é muito mais difícil tu chegar ao profissional, mas graças a Deus deu tudo certo. Comecei a trabalhar desde novinho, né, trabalhava na época das férias, não precisava ajudar minha mãe, por mais que nós era uma família simples, mas o meu trabalho era porque eu queria, né, porque eu queria meu dinheirinho, queria poder, né, sair no final de semana, tomar um refri, comer uma bolachinha recheada, e como eu sabia que a minha mãe não tinha condição na época de me proporcionar isso, e eu poderia trabalhar durante as férias para ter o meu dinheirinho, eu fazia isso. Então, quando tive a idade para poder ir trabalhar numa firma de carteira assinada, eu fui, né, para dentro de uma fábrica de calçado. Fiquei durante um bom tempo dentro de uma fábrica de calçado.
e quando tive a oportunidade de me focar em buscar a realização do meu sonho, eu apostei nisso porque eu queria um dia dizer para minha filha, para o meu filho, que se não tivesse dado certo, ao menos eu tinha tentado, né? Eu não queria ser um cara frustrado de hoje, com a idade que eu tô, pensar lá atrás, bah, poderia ter sido jogador, poderia ter conseguido, mas não ter me esforçado, né? Não ter acreditado no meu potencial, né? Assim eu acreditei, eu apostei, eu fui atrás e deu certo. Então eu sou um cara realizado por ter feito o que eu sempre amei, que era jogar futebol, ter trabalhado com o que eu amava, né? É muito mais satisfatório quando tu trabalha e faz aquilo que gosta. Então eu sou muito grato ao futebol por tudo que ele me proporcionou. Olha que legal esse relato aí do seu começo, das dificuldades iniciais. E você diz que não teve categoria de base. Começou no esportivo com qual idade? E em cima disso, Romano, como que tu definiu a tua posição? Como foi definido que tu seria um lateral esquerdo? O lateral costuma ser aquele jogador que mais corre dentro de campo, porque precisa fazer o vai e vem o tempo todo. E tu sempre se caracterizou também por um chute forte, pancada na bola. Como que foi a definição dessa posição? Foi o treinador? Foi algum auxiliar? Foi você que desde novinho gostava de jogar nessa função? Conta para nós. Meu início foi em 2006, na pré-temporada para o Gauchão 2007, 18 para 19 anos. A questão de hoje ser um lateral, ela aconteceu no decorrer da carreira. Eu iniciei lá no comecinho lá como um meio atacante, né? Só que na época que eu iniciei era uma época que o esquema do futebol ele era muito jogado no 3-5-2 e no decorrer das partidas eu entrava como um ala na época, né? Então eu era um jogador que era muito ofensivo, né? Não sabia marcar muito bem, então eu jogava pelas beiradas, mas como um ala, né? Às vezes entrava como um atacante de beirada, mas ainda não era um lateral. Em 2009, quando o Beto Almeida foi para o Veranópolis para fazer o gauchão, ele ele me convidou para fazer parte do elenco e eu fui. E naquela época eu comecei a jogar mais como um lateral, realmente, já jogando na linha de trás, né, ali com dois laterais, dois zagueiros. O esquema do futebol já estava mudando já para um 4-4-2, né? Então eu já comecei a vir um pouquinho mais para trás. E isso foi evoluindo, fui aprendendo a marcar, a me posicionar, né? Fui pegando outros treinadores que souberam me orientar, né? Eu acho que o Julinho Camargo, até hoje, para mim, ele foi o cara principal que me ensinou realmente a jogar como um lateral. Hoje eu sou um cara que faço uma função dentro do jogo taticamente muito boa, né? Eu tenho um entendimento muito bom daquilo que o treinador me pede. Então, o Julinho foi o cara que me ajudou muito nisso. Ele me orientou muito a jogar posicionado, me orientou a me movimentar dentro das linhas. Então, isso foi que me fez realmente virar um lateral de, de uma boa qualidade, de alto nível, né? Isso eu acho que eu sou muito grato a ele. Tu sabe, Romano, que os analistas e quem conhece um pouco de futebol, quem acompanha, costuma dizer, e com razão, de que o mais difícil no futebol é tu ter a qualidade técnica, porque parte tática, marcação, recomposição, entendimento de jogo, tu consegue adquirir ao longo da carreira. Agora, ter o talento, como já no início da carreira tu demonstrava no apoio, isso é o diferencial. E com o tempo vai se aperfeiçoando e tornando-se um jogador mais completo.
Eu vejo que tu fala com carinho do Beto Almeida, do Juninho Camargo, do Esportivo, depois do Veranópolis, foi um clube que você jogou muitas vezes. Falando um pouquinho dessa carreira que tu construiu, qual dos clubes foi que tu mais se identificou ao longo desse tempo? Conta um pouco das tuas experiências fora do Rio Grande do Sul. Tu gostou de sair? Tu sempre acabava voltando? Tu sente que daqui a pouco faltou uma oportunidade na dupla Grenal? O que ao longo desse tempo de carreira que tu já tem, tu mais gostou de fazer? De quais equipes tu mais gostou de jogar? Conta para nós e também fala do teu momento atual. Tu tem algum planejamento aí para atuar em alguma equipe? Como que tu tá vendo esse ano de 2021? Sem dúvida, né, o clube que eu tenho maior carinho é o Veranópolis, né, até pelas amizades que eu fiz lá. Hoje eu tenho uma amizade com os presidentes, com os diretores, né, com os antigos atletas que estavam comigo naquela época. Então, deixei amigos pela cidade. Minha esposa também se identificou com a cidade, com o clube, né? Então, a gente sem dúvida, a gente fala do Veranópolis com um olhar diferente, né? Um olhar de carinho mesmo. E lá eu vivi 4 ótimas temporadas, então fica esse carinho para sempre. Claro que eu passei por outros clubes aqui no Rio Grande do Sul que foram muito bons, né? Claro que a gente sente também essa falta de ter a oportunidade de ter jogado numa dupla Grenal, mas faz parte, né? Infelizmente, o futebol nem sempre uh, é justo com aquele que tem mais qualidade ou com aquele que fez um melhor campeonato, né? Isso envolve muitos detalhes que às vezes fica escondido por baixo dos panos. Tenho um carinho imenso pelo São Paulinho de Rio Grande, né? É um clube que a gente fez um gauchão excepcional. A torcida lá é sensacional, ela abraçou a nossa equipe naquela época, então eu tenho ótimas lembranças. O presidente daquela época, o Vitor, até hoje é um amigo que eu levo para a vida, né? Isso é muito gratificante quando a gente consegue levar para a nossa vida os profissionais que fazem parte do clube que a gente se encontra no atual momento. Então isso é legal. Também passei por clubes que infelizmente as coisas não foram da maneira que a gente esperava, não foram com alegria, né? Tivemos problemas, tivemos falta de salário, né? Algo rotineiro no futebol, né? Passei alguns perrengues, mas na maioria foram coisas boas. Passei por elencos sensacionais, então é coisas que a gente guarda com carinho, né? Então isso é muito legal, que fica guardado para sempre. Tive alguns convites para jogar, né, esse ano, né, ali na época de dezembro e janeiro, mas optei em não retornar nesse momento, porque a gente está nessa situação instável, né, por causa da pandemia, né, minha família, se eu voltasse, a gente já tinha decidido que eles não iriam comigo, porque a gente queria manter eles seguros, né, eu tenho uma filhinha que é maravilhosa, é tudo para mim, né, de 2 aninhos, e então a gente não queria colocar ela em risco, né, a minha esposa também, né, então a gente decidiu em família que não era o momento, e eu não oficializei nada ainda, né, não oficializei que me aposentei, não garanto que vou voltar a jogar também, porque eu vou ficar muito tempo sem atuar, então a gente sabe que o futebol ele muda muito rápido, a gente tem muitos atletas que vão surgindo e muitas vezes os clubes
não querem mais aqueles atletas que estão muito tempo sem atividade, né? Mas hoje sou um cara tranquilo, sou um cara que estou vivendo uma vida simples e feliz ao lado da minha família, né? Estou fazendo algo que eu gosto, que é trabalhar com assistência social, né? Então é gratificante a gente poder ajudar o próximo e se for da vontade de Deus que eu volte a jogar num próximo ano, que assim seja. E se ele decidir que realmente esse tempo se acabou, que é um novo tempo, que a minha vida é essa que eu estou vivendo hoje, eu também vou ser um cara feliz e grato por isso, né? Graças a Deus eu consegui conquistar algo que poucas pessoas conquistaram dentro do futebol, e aqui dentro da nossa região aqui eu sou um cara que me sinto privilegiado por ter chegado aonde eu cheguei dentro do futebol profissional. E em cima disso, eu tenho um desejo ainda de um dia ser técnico, né? Passar para o outro lado da linha de campo, né? Ficar ali fazendo um trabalho diferente, porque eu acredito que eu tenho um bom entendimento do futebol, me vejo um cara justo e tenho algumas ideias que eu acho que eu posso acrescentar para esses novos atletas futuramente. Então, esse desejo eu tenho e espero um dia poder realizar também. Tu sabe, Romano, que enquanto tu falava das dificuldades enfrentadas pelos jogadores de clubes de interior, de clubes não tão grandes, apesar que não é exclusividade de clube pequeno, né? A gente vê diversos clubes grandes atrasando salários sem pagar, mas acaba sendo uma outra realidade. E a realidade de clubes pequenos é de salários não tão altos e ainda com dificuldade de serem pagos. Então, é muito bacana tu passar isso para o ouvinte, porque a gente, quando pensa em futebol, tem aquela idealização de videogame, né? De Europa, de Série A, de Libertadores, e a realidade mostra que é bem diferente. Outro aspecto que tu comenta com muita propriedade é a questão de qualidade, que eu falei contigo na pergunta anterior. Como que se mostra qualidade? Tu realmente se notabilizou pela qualidade técnica elevada em jogos contra times grandes. Era muito comum tu, por uma das equipes do interior, enfrentar Grêmio, Inter, em casa, em Porto Alegre, e ter destaque. Então ali se mostra, olha, esse jogador tem uma qualidade a mais. Por que não jogou na dupla? Coisas do destino do futebol. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: com toda essa tua bagagem de futebol, de mais de 15 anos de carreira, como que tu vê o momento atual do jogo praticado? Está melhor? Está pior? Está mais difícil? Está muito complicado daqui a pouco pela questão da marcação, do pouco espaço? Aqui o futebol gaúcho sempre foi muito pegado, muito disputado. Então, o espaço sempre foi difícil de conquistar. Mas o jogo tá chato, é pouca oportunidade de gol. Tu é um cara que gosta de acompanhar partidas de futebol. Como que tu vê o momento do esporte atual? E aproveito e já coloco junto disso a arbitragem tão polêmica, com VAR, com interpretação dentro do VAR. Tu concorda que isso seja o grande problema hoje? O VAR é um mal necessário, talvez, mas tanta gente para interpretar lance. Tu acha isso correto? Assim, sendo bem sincero, o futebol de hoje em dia, para mim, ele perdeu a qualidade técnica. Ele, hoje em dia, tu não vê grandes atletas que são diferenciados.
Tu não vê um menino que se destaca porque ele é ousado, porque ele é driblador, porque ele vai para cima, porque são raros. E antigamente tu via muito isso. Tu via atletas surgirem assim aos balde, né, de monte, porque eu acho que o futebol ele mudou, né? E a culpa não é dos atletas. A culpa para mim é dos treinadores. Hoje os treinadores se focaram na parte tática e pouco da técnica, né? Hoje eu vejo por mim, pelos treinadores que eu peguei agora, né, em alguns clubes, eles faziam muitos trabalhos técnicos, táticos. Era muita tática com pouca intensidade, às vezes, né? Era muita movimentação ali dentro do campo e o jogo em si ele era muito pouco. A realidade que é o jogo, né? Que deveria ser no meu entendimento. Então, assim, eu vejo que o futebol hoje ele tá um pouco sem graça, né? A gente tem um exemplo aí do último Grenal, né? Um Grenal muito ruim. Para mim, foi um jogo péssimo, de poucas chances de gol, com pouca personalidade dos atletas, né? Tu não vê um atleta chamar para si a responsabilidade, eu vou resolver, eu vou tentar, se eu errar na primeira, eu tento a segunda, se eu errar na segunda, eu vou tentar a terceira e pronto. Não, hoje em dia um atleta pega a bola, toca para o lado, pega a bola, caminha para o lado, né? Não tem aquela intensidade de pegar a bola e ir para cima. Tu vê aí que são poucos atletas que fazem isso. A gente não tem hoje um camisa 10 que nós tínhamos antigamente. Os camisas 10 se acabaram, os camisa 9 estão se acabando. O futebol ele está ficando, para mim, muito chato, mas eu acho que uma hora ele vai mudar. Eu acho que ele vai voltar a ser aquilo que ele era, porque a gente quer mais. E no momento que o futebol começa a ficar ruim, algo de novo tem que surgir. E muitas vezes o novo é a volta daquilo que era feito antigamente, né? Não tem muito o que se inventar dentro do futebol. Isso é uma visão que eu tenho. E se eu tiver um dia a oportunidade de ser um treinador, né, como eu quero, isso é algo que eu tenho para mim, que os meus atletas vão ter trabalhos de qualidade técnica. Aprender a cruzar uma bola, aprender a dar um passe, a finalizar a gol, a dar um drible, a ir para cima. Hoje, sem mentira, pega os laterais que nós temos em todo o Brasil. Eu digo pela minha posição. De 10 cruzamentos, eles acertam 2. Antigamente, de 10 cruzamentos, os laterais acertavam 8. A qualidade técnica era muito maior. Mas, taticamente, eles são muito bons. E o futebol hoje ficou chato por causa disso, ao meu ver. Cara, tu tocou num ponto fundamental. Eu sou mais novo que tu, eu tenho 29 anos, mas acompanho futebol desde os 6, 7. E sempre me intrigou uma coisa. Como que um jogador vira profissional, vira de uma posição, por exemplo, lateral, e não sabe cruzar, que é o fundamento básico de um lateral? Porque a gente sabe que é muito difícil um jogador ter sucesso na profissão. É menos de 1% que ganha fortunas e tudo mais. Mas estes mesmo, eles não têm os princípios básicos dos fundamentos. Isso é muito intrigante. Um atacante que não sabe chutar gol. Agora está na moda os extremas. O cara que recompõe, né? É a nova função do futebol. E eles não sabem chutar gol. Ah, porque chega cansado na frente do gol. Explicação tem aos montes. Mas pode isso. O princípio do futebol tem que ser o fundamento. E aproveitar que tu está conversando aqui comigo e tu é um cara muito sincero e transparente. Claro que é complicado como profissional falar de quem está trabalhando.
Mas eu vejo algumas coisas no futebol e tá muito claro que vai ter dificuldade de se dar certo. Por exemplo, essa moda de tu jogar igual o time do Guardiola de 10 anos atrás, que tinha chave, Iniesta e conseguia. Esse jeito aí de toca, 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 é goleiro que toca para zagueiro, é zagueiro que toca para goleiro. O Internacional no Grenal foi assim. Ah, é um novo modelo que está começando? É um novo modelo que está começando. Mas, poxa vida, isso vai dar certo. Que estratégia que se configura é ficar 50 vezes zagueiro e goleiro tocando bola? Ou no outro lado, o Grêmio que há 5 anos joga do mesmo jeito, mesmo não tendo mais os jogadores que faziam sucesso naquele esquema. Não é o momento de mudar o esquema. E eu tenho mais uma perguntinha para ti, aproveitando daquelas, como diria Luxemburgo, casca de banana. Lembrando que estamos aqui no programa de carrinho com o Romano, lateral esquerdo, representante de Taquara, do Vale do Paranhana, 33 anos, carreira consolidada no estado e fora dela. Está aí em dúvida se continua, se não continua, não tem seu futuro definido, mas eu quero te perguntar, Romano, o seguinte: jogador de futebol derruba treinador? E como que um grupo consegue derrubar um treinador? Eu concordo plenamente contigo ali na parte que tu comentou do Grenal, a dupla ali, né? Se tu for parar e analisar, o Barcelona de antigamente tinha atletas diferenciados. Tu tinha um Messi, que é um gênio, um cara que não tem comparação. Ele é diferenciado de todos. É um ET, que nem todo mundo fala. Mas aí tu tem um meio-campo com Iniesta. Tu analisa o Barcelona daquela época. Ronaldinho Gaúcho jogou na época maravilhosa do Barcelona. O Neymar jogou numa época maravilhosa no Barcelona. Né? Nós tinha grandes atletas que faziam a diferença. Eles não tocavam somente a bola. Eles driblavam. O Iniesta, se tu olhar os jogos do Iniesta, esse cara é fenômeno. Ele tirava 2, 3 rapidinho, com dribles curtos, com um drible de corpo, com uma passada em cima da bola, estilo jogador de salão. Então, assim, esse é o diferencial. Esse time, ele quebrava as linhas dos times adversários com drible, com individualismo, que hoje os times querem ser aquele Barcelona, mas não tem esses atletas que quebram linhas, que fazem com que fiquem com vantagem no ataque, tirando um marcador com um drible, com uma movimentação. São equipes que tocam sem intensidade, sem individualidade, que fica um jogo moroso, um jogo chato. E o Grenal foi dessa forma. O time do Grêmio toca muito bem a bola, mas é um time sem agressividade. Porque o Flamengo foi o Flamengo que foi campeão da Libertadores? Porque o Jorge Jesus chegou aqui e soube tirar o melhor dos atletas que ele tinha. Todos atletas de qualidade, atletas que jogaram muito tempo na Europa e que já estavam acostumados a tocar a bola e jogar com intensidade. Ele não fez praticamente nada, só passou confiança para aqueles atletas e deixou eles serem quem eles eram há anos na Europa. Jogadores que sabiam o que tinham que fazer dentro de campo. Atacar quando tinha que atacar, defender quando tinha que defender, botar intensidade quando tinha que botar, e quando não precisava colocar intensidades, sabiam controlar o jogo. Só isso, ao meu ver, do time do Flamengo. Então, assim, para mim, um atleta não derruba treinador, mas um elenco derruba.
muitas vezes não derruba com a intenção de derrubar, mas não se dedica ao máximo. E quando ele não se dedica ao máximo naquilo que ele tem que exercer dentro de campo, dentro do treinamento, porque o jogo é reflexo do treinamento, isso acaba pesando, e a culpa vai normalmente primeiro para os treinadores. Mas isso muitas vezes é culpa principalmente do treinador, porque ele muitas vezes não dá um treino com intensidade, ele dá um treino ruim e isso reflete no jogo. E quando o treinador dá um treino ruim para o atleta faz com pouca vontade, e isso tem resultado ruim no jogo em si. Então, para mim, atleta derruba, treinador sim, mas nem sempre ele derruba com a intenção de derrubar. Isso é algo que às vezes vem por consequência de maus treinos, né? E a culpa vem de ambas as partes, tanto do treinador como do atleta. Claro que tem casos à partes onde um elenco simplesmente derruba treinador, mas muitas vezes porque o treinador ele não sabe trabalhar em grupo, porque um treinador ele não pode ser um chefe, ele tem que ser um líder, né? E quando o treinador quer ser chefe, não dá certo, as coisas não fluem naturalmente. Mas quando a gente tem um treinador que ele é líder, que ele sabe liderar um grupo, isso é algo que só tem vantagens. Sem dúvida nenhuma, a capacidade de liderar é fundamental no processo do futebol. Claro que o conhecimento tático é importante, mas quando a gente observa por aí, e aqui no Brasil esse lado emocional ele fala mais alto, se tu colocar a mobilização com capacidade técnica, tática, o time vai ir muito longe. Se tu só colocar capacidade tática, tu não vai longe, e nem técnica. Com mobilização, tu ainda anda um pouquinho. O fundamental é ter as duas. E a gente vê que no Brasil técnicos que têm esse poder de gestão fazem a diferença. Renato, todo esse tempo no Grêmio, Abel Braga tem essa característica também, o Tite, são técnicos que, além de tudo, são paizões. E a gente já está se encaminhando para o final do nosso papo. Tem muita coisa que a gente poderia abordar, debater, e eu vejo em ti, Romano, olha, tu tem know-how, capacidade para ser um treinador. Ótimas análises, fluentes, demonstrando conhecimento. E se tu não virar treinador, o campo de comentaristas aí, um curso de jornalismo, tu manja, tu entende do riscado. Tu disse que um dos motivos que fez neste momento tu não optar em atuar numa equipe foi a questão da pandemia, a insegurança, o levar a família. Tu foi contrário ao retorno do futebol? Tu acha que não tem como o futebol não estar acontecendo por todo o poder econômico que ele movimenta? Tu sente que os jogadores, principalmente no futebol profissional, gauchão, Série A, competições nacionais, eles estão seguros, por mais que surjam casos de Covid? Tu te sente confortável quando entra em campo? Agora tu não está entrando, mas se tu tivesse que entrar. Muito obrigado pelos elogios, né? É muito gratificante ouvir essas palavras, né? De uma pessoa tão inteligente, de um cara que é entendido, né? Dentro da área do esporte, um cara que tem muito conhecimento, que nem tu, né, Cassiano? Então eu fico muito feliz pelos teus comentários, pelos teus elogios. Em relação à pandemia, tenho certeza que se eu tivesse optado em voltar a jogar, eu estaria entrando em campo com tranquilidade e seguro, porque os clubes hoje têm
mantido regularmente os testes, né? Tá todo mundo sempre fazendo e tendo esse acompanhamento. Mas em relação à pandemia, eu não cito somente essa questão, porque né, a gente sabe como o futebol é, né? Lá no começo a gente comentou sobre a questão do salarial, né? Dos clubes não pagarem, e em um momento que não se está tendo, né, público, o clube tem uma verba menor, né, sendo já com público, normalmente os clubes do interior, os clubes, né, já reclamam do custo e muitos não pagam, né, atrasam, e agora que está essa situação, então provavelmente muitos clubes aí estão pagando um salário baixo, né, muito abaixo daquilo que já se pagava e muitas vezes já era abaixo naquela época que tinha público, né, então ficou uma situação que eu coloquei na balança todas essas questões, né, a parte salarial, a segurança de estar empregado, né, a segurança da minha família, estar perto da minha família, né, tudo isso contabilizou para que eu não voltasse a jogar nesse momento. Uh, Muitos clubes aí fazendo contrato somente de 4 meses, né? A gente corre o risco aí daqui um pouco, né, paralisar tudo e a gente já vê em alguns casos aí que nem agora Distrito Federal. Eu tenho um amigo meu que parou por 20 dias e o presidente dele agora falou que não vai pagar o salário, que vai pagar só os 9 dias trabalhados. Então, é essa situação que eu não queria passar, né? Eu, eu optei em ter uma segurança, em estar trabalhando em algo que eu também gosto, né? Mas principalmente pela segurança de estar podendo manter o sustento da minha família, né? Porque por mais que eu joguei futebol durante praticamente 14 anos, eu não tive um salário astronômico onde me deu uma segurança para que hoje eu pudesse estar tranquilo em casa. Hoje eu preciso estar trabalhando para trazer o sustento da minha família e preciso deixar eles em segurança, né? Foi um contexto geral para mim chegar a essa escolha de não voltar nesse momento. Olha, essa situação salarial é complicada. O presidente não tem como pagar, mas também não é justificativa, né? Se assinou, cara, tem que, algum jeito tem que dar. Atraso até a gente pode, né? Um dia aqui, um dia ali, tá sem receber, mas todo mundo nessa hora tem que se ajudar. Agora é difícil, mas se Deus quiser, vai passar. Vamos torcer, né? O ritmo de vacinação no Brasil está acelerando. Quem sabe aí, final do ano, todos já estejam vacinados, todos que queiram, né? Esperamos que a maioria queira. E aí, ano que vem, as coisas voltem ao normal. Bom, Romano, eu quero muito agradecer a tua participação aqui com a gente, mas eu tenho ainda mais uma questão, que é tu contar o que tu tá fazendo agora. Esse trabalho aí que tu tá desempenhando na assistência social aqui do município de Taquara. Conta para nós aí quais os teus projetos aí para o futuro, fora do futebol. E já te agradeço aí muito a tua participação. Obrigado por ter aceito o convite do programa de Carrinho. Olha, valeu. Tu é um orgulho para Taquara e foi muito bom te receber aqui no programa. Hoje eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação de Taquara, né, da nossa prefeitura municipal. Inicialmente eu estaria hoje, se não tivesse a pandemia, trabalhando dentro dos bairros, né, com projeto social relacionado ao esporte, com parceria das escolas, dos pais desses alunos, né, para que eu pudesse levar até esses jovens o meu conhecimento como atleta, que eu pudesse orientá-los a fazer, né,
aquilo que eles gostam, que eles tenham vontade de realizar também, assim como eu tinha, mas não somente algo voltado ao esporte. A gente, dentro dos projetos que eu apresentei para alguns deputados, apresentei para algumas pessoas influentes aqui dentro do nosso município, para que a gente possa ter essa parceria, que a gente, dentro dos projetos, a gente possa orientar esses jovens para que eles venham a ter uma melhora dentro da sala de aula, que eles possam ser melhores filhos e filhas dentro de casa, que eles possam buscar dentro do projeto a realização do sonho de ser um atleta profissional, e caso essa realização não se concretize, mas que eles tenham uma orientação para ter uma boa formação escolar, para que eles possam se formar como um cidadão do bem, né? Uma pessoa de bom caráter, que eles tenham um futuro com uma boa família estruturada, com um bom emprego. Então, esse é o meu ideal dentro dos projetos, né? Não somente a prática do esporte, mas sim essa ajuda, essa orientação para que eles possam ser pessoas melhores. Mas infelizmente a gente está parado devido à pandemia, né? As escolas não estão funcionando presencial, então a gente também não tem como trabalhar hoje dentro dos projetos. Então eu estou trabalhando mais internamente, mas estou feliz. Acho que cada dia eu tenho uma aprendizagem diferente, é um conhecimento que eu vou adquirindo para a vida, né? Isso é muito importante. Fico muito feliz pelo convite, né? Por ter participado do programa, né? Estou sempre à disposição quando você precisar bater um papo, trocar uma ideia. É sempre bom a gente falar um pouquinho do nosso conhecimento para as pessoas, né? Falar um pouquinho do que a gente vivenciou nesse mundo, né? Também é legal escutar aquilo que tu tem para me ensinar, né? Tu é um cara muito estudioso, um cara que é muito conhecedor do esporte, um cara dedicado naquilo que você faz, então é muito legal essa troca, né? Eu coloco para ti e para as pessoas aquilo que eu vivi dentro do esporte ali no dia a dia, e aprendo com as outras pessoas o olhar que elas têm do lado de fora, a análise que elas fazem. Essa troca é bem legal. Então, sempre que você precisar, conta comigo, estou à disposição. Sou muito grato pelo carinho e respeito que tu sempre teve por mim e pela minha carreira. Isso é muito gratificante. Tá bom, meu amigo? Muito feliz mesmo, de coração. Muito obrigado pelos elogios, Romano, valeu mesmo, e que legal esse trabalho que tu está fazendo. Todo sucesso para ti, a pandemia logo vai embora e tu vai poder desempenhar ele com mais força ainda. Conta comigo também para o que tu precisar. Lembrando que a nossa entrevista vai ficar disponível nos próximos dias no canal de Carrinho no YouTube. Logo mais também o site da Rádio Taquara libera o podcast do programa. Então vai ser legal. Vai ser legal aí, vamos compartilhar bastante esse nosso papo. Valeu, Romano, abração e até uma próxima. Valeu, meu amigo Cassiano. Abraço, tchau, tchau. Valeu, este foi Romano, lateral esquerdo, 33 anos, jogador experiente, representante de Taquara, do Vale do Paranhana, muitas histórias do futebol gaúcho, vivências da carreira, situações do cotidiano, grande conversa a gente teve.